O Senhor é a porção da minha herança. A providência de Deus sempre de maneira fantástica conduz tudo. E se há algo do qual nós podemos dizer, ou melhor seja, de quem nós podemos dizer que se encaixa perfeitamente este salmo da liturgia de hoje, é com a vida de Santo Antônio de Pádua, ou como outros gostam de chamar, Santo Antônio de Lisboa, um homem que fez do Senhor a porção da sua herança. Na primeira leitura retirada do livro dos Reis, nós vimos como, Elias, obediente a Deus, que o enviou, até Eliseu, para que ele pudesse também ser ungido, no serviço do Senhor. Nós vimos como Eliseu, ele corresponde, com toda, no sentido positivo da palavra, com toda a radicalidade ao chamado que o Senhor lhe faz. Ele, diante deste chamado que Deus o faz através do profeta Elias, Eliseu, pede apenas para se despedir de sua família, depois volta e mola os seus bois, o meio pelo qual ele trabalhava, aquilo que era a subsistência da vida dele, aquilo que dava sustento à vida dele, aquilo que significava o amparo da vida dele, ele imola e dá de comer aos seus, e então ele segue Elias a serviço do Senhor. Esta disponibilidade, esta capacidade de despojar-se daquilo que é a sua própria segurança. Esta característica que nós vimos em Eliseu destaca-se de uma maneira fantástica na vida de Santo Antônio. O nobre Francisco de Bulhões, nascido no dia 15 de agosto de 1195, era filho, como disse, de uma família nobre, e no entanto, ao invés de ter o seu coração voltado para todas as possibilidades que ser filho de uma família nobre lhes dava, Fernando tinha um coração totalmente voltado para a vontade de Deus. Antônio é um daqueles, Fernando, é um daqueles homens, um daqueles santos que Deus foi moldando desde o princípio da sua vida. Filho de uma família muito católica, de uma mãe muito católica, que desde muito cedo o foi introduzindo nos valores do Evangelho, nos valores de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se decidiu bastante cedo pelo sacerdócio, mesmo a contragosto da sua família, que desejava, por outro lado, que ele seguisse cuidando dos negócios da sua própria família. E então Fernando ingressou bastante cedo na ordem dos cônegos regulares de Santo Agostinho, em Lisboa, onde completou os seus estudos. Ele já tinha estudado antes, era filho de uma família nobre, já tinha feito os estudos primários, fez os seus estudos, e ali na ordem dos cônegos regulares de Santo Agostinho, ele pôde durante um bom tempo viver aquilo que ele achava ser a sua vocação. Uma vida de muita oração, de profunda oração, uma vida de um profundo ascetismo, com muitas penitências, com muita real entrega a Deus. Mas o fato é que no coração de Fernando ainda havia espaço para mais, havia ainda um desejo maior de entrega. E lhe chama a atenção um grupo
de franciscanos. A ordem franciscana era ainda muito recente, muito jovem. São Francisco era vivo ainda, não é? Então era uma ordem que estava nascendo e a caminho de Marrocos para tentar evangelizar os muçulmanos, passou por Lisboa e passou pelo convento onde morava o padre Fernando, um grupo de frades menores, 3 padres, um diácono e 2 irmãos, a caminho de Marrocos. Vamos levar o Evangelho àqueles que ainda não o conhecem. Aquilo já de algum modo semeou no coração do padre Fernando uma inquietude. Ele já vivia uma vida de penitência, de oração, de entrega a Deus. Era um excelente sacerdote, tinha algumas qualidades intelectuais que já apareciam de algum modo, mas ainda lhe faltava algo. E algum tempo depois da passagem destes frades menores por Coimbra, a caminho de Marrocos, veio a notícia de que aqueles 6 membros da companhia dos frades menores de São Francisco de Assis haviam sido coroados com o martírio. Eles foram martirizados em Marrocos. E os restos mortais destes mártires, num caminho de retorno à casa, passou novamente por Coimbra e esteve por alguns dias ali em Coimbra. E então, naquela visita, naquela estada das relíquias dos santos mártires, frades menores de São Francisco, ali em Coimbra, alguns relatam que aquele momento impactou profundamente a vida do padre Fernando. Alguns relatos que dizem, inclusive, que ele passou uma noite de vigília em oração entre as caixas que traziam os restos mortais daqueles mártires. E aquele tempo de oração fez brotar com muita clareza no coração do jovem padre Fernando o desejo de ele também dar a vida totalmente por Cristo no martírio. E esta inquietude do padre Fernando o levou, não sem a resistência até mesmo dos seus superiores, na ordem dos cônegos regulares de Santo Agostinho, mas o levou a deixar esta ordem para ingressar na ordem dos frades menores de São Francisco de Assis. E ele foi determinado. Era o objetivo do jovem padre Fernando, agora irmão ou frade Antônio: ir ao Marrocos, anunciar o Evangelho e derramar o seu sangue em união a Cristo crucificado. E entre idas e vindas, o frade Antônio então conseguiu, esta licença. Ele e mais alguns religiosos, mais 2, se não me falha a memória, partiram para o Marrocos. Acontece que ao chegar no Marrocos, a primeira perseguição do frade Antônio não foi a dos muçulmanos, mas foi a da enfermidade. Uma enfermidade terrível, com grandes febres que o deixaram acamado por muito tempo, impediram que o frade Antônio pudesse pregar aos muçulmanos. E ele foi então obrigado, por ordem dos superiores,
a regressar à Europa. No caminho que levaria eles, na verdade, de volta a Portugal, houve uma tempestade, não é, no mar, e eles acabaram parando na região da Sicília, na Itália. Na região da Sicília, na Itália. E então, naquela região, não é, ele teve a oportunidade de se juntar a outros frades. Inclusive, foi uma ocasião logo depois da sua chegada e mais ou menos a sua recuperação dessa enfermidade, mais ou menos porque a enfermidade acompanhou Antônio durante toda a sua vida. Não é em vão que a sua vida foi ceifada aos 36 anos. Mas Antônio, Frei Antônio, teve a oportunidade de participar do famoso capítulo das esteiras, onde então ele conheceu o seu pai fundador, São Francisco de Assis. Só que ninguém conhecia a fundo aquele Frei Antônio. Ele era deveras um desconhecido. E ele foi enviado para um mosteiro longe, distante, escondido, no interior. E muitos que duvidavam da capacidade, inclusive, do Frei Antônio de pregar ou de fazer outras coisas, o relegaram algumas funções. Bom, ele era padre. Então ele celebrava a missa para os monges daquele mosteiro onde ele estava, e ele foi encarregado das tarefas de lavar as panelas da cozinha. E ele, silenciosamente, sem reclamar, sem nada dizer, se relegou a estas tarefas. E o que chama a atenção dos irmãos e irmãs é que se nota na vida de Santo Antônio, neste sentido, que ele entendeu que o martírio que nosso Senhor pedia a ele era um outro martírio. Não era o martírio do imediato derramamento de sangue, como outrora daqueles outros frades franciscanos no Marrocos, mas era um martírio cotidiano. Os sofrimentos, os achaques da sua enfermidade, mas também aquele martírio do escondimento, aquele martírio de não viver aquilo que ele sonhava no seu coração, mas de viver aquilo que Deus queria que ele vivesse. É claro que o escondimento de Antônio, do Frei Antônio, ele também não foi tão longo, porque em uma ocasião, em uma solene ordenação que acontecia, não é, junto com a outra ordem mendicante que nascia, a ordem dos pregadores, fundada por São Domingos de Gusmão, e com a presença, é claro, de um grande prelado da igreja, houve, diríamos assim, um pequeno desleixo. Em um dos momentos, não no momento do ritual da ordenação, mas em um dos momentos de fraternidade entre as duas ordens, era costume sempre que alguém se encarregasse de pregar, de proferir um sermão. Acontece que do lado dos dominicanos, o superior não tinha se atentado a isso, e do lado dos frades menores franciscanos, o superior também não havia se atentado a isso. E agora, o que fazer? Havia a promessa de alguém dirigir alguma pregação, alguma palavra, inclusive ao prelado, ao bispo que ali estava. E então surgiu a ideia de pedir ao frade Antônio. Afinal de contas, se alguém
alguém houvesse de passar alguma vergonha por pregar sem preparar nada, que seria este fradezinho, que se relegava ao serviço doméstico do seu convento. Acontece que, sem preparar, o frade Antônio fez conhecido que depois, muito tempo depois, ele seria chamado de trombeta do Evangelho. A partir daquela pregação, Santo Antônio começou a viajar por vários lugares, pregando e anunciando o Evangelho. Esteve com o Santo Padre Papa, o qual o chamou, o apelidou de Arca do Testamento. Esteve mais algumas vezes com o seu pai, São Francisco, o qual o chamava de o meu teólogo. Esteve com Santo Tomás de Aquino em alguma ocasião, com o qual pôde conversar sobre alguns assuntos acerca de doutrina e teologia. E esteve em tantos outros lugares, com tantos milagres, os quantos nós já conhecemos. A pregação aos peixes, a bula que celebrou a Eucaristia, a bilocação onde ele provou a inocência do seu pai, entre tantos outros milagres. A conversão de tantos e tantos hereges que povoavam aquela região. E assim, meus irmãos e irmãs, nós vemos como a vida de Santo Antônio, do Frei Antônio, foi sendo este sim a Deus. Ele conheceu e desejou e quis entrar na ordem menor dos frades franciscanos no ano de 1220. Portanto, este ano nós estamos celebrando os 800 anos desta pequena conversão de Santo Antônio, início, deste caminho que levou Santo Antônio a ser quem ele é para a Igreja. 800 anos. E eu recordo que em outras ocasiões eu já disse isso. Sempre eu me espanto muito ao olhar tudo o que Deus fez na vida de Santo Antônio em tão pouco tempo. Ele morreu no dia 13 de junho de 1231, com 36 anos. Ele passou, portanto, possivelmente, tirando o tempo de ingresso nos frades menores, tirando o tempo da vida escondida, ele passou talvez aí uns 10 anos numa vida pública de pregação. E olha o que Deus fez através dele. Então eu acredito sempre que olhar para a vida de um santo como a de Santo Antônio deve nos inquietar. Eu fico pensando às vezes, meu Deus, eu já estou indo para 5 anos de padre, o que é que eu fiz? É claro que eu não desejo chegar, não tenho a desejar, a gente até deseja, mas não tenho, essa empáfia de querer ser como Santo Antônio. Mas eu penso, meu Deus do céu, se Deus pôde realizar através dele que realizou, o que nós estamos fazendo que nós não estamos permitindo que ele realize através de nós, ao menos um pouquinho daquilo que ele realizou através de Santo Antônio? Então, meus irmãos e irmãs, especialmente vocês que já estão acostumados a me ouvir falar nas festas da capela de Santo Antônio em Guabinha, acerca de Santo Antônio, eu vou repetir essa tecla. Eu creio que
nós católicos às vezes perdemos demais quando nós nos deixamos levar pelas ideias mais de superstição do que de veneração a Santo Antônio. Infelizmente, muitas pessoas olham para Santo Antônio como uma superstição. Aí vem a tradição do santo casamenteiro, do santo isso, do santo aquilo. Mas poucas pessoas recordam que Santo Antônio é doutor da igreja. Poucas pessoas recordam que Santo Antônio é chamado trombeta do Evangelho, arma do Testamento. Entre tantos outros títulos que lhes são conferidos. E talvez muitas poucas pessoas olhem para a vida de Santo Antônio e encontrem nela, além, não é, do combustível para a sua superstição, para os seus desejos, para os seus pedidos, poucos encontrem um combustível para a conversão. Poucos olhem para a vida de Santo Antônio e desejem a conversão. E eu creio, meus irmãos e irmãs, que muita alegria nós daríamos àqueles que são devotos de Santo Antônio, muita alegria nós daríamos ao coração deste grande santo, se para além dos nossos pedidos, não há nada contra, podemos fazê-lo, mas se para além destes pedidos, nós procurássemos nos espelhar na vida dele, nos espelhar na entrega deste homem a Deus. O Evangelho de hoje, Jesus exorta a não julgar e encerra dizendo: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que será, indica este sim, sim, este não, não, esta repetição? Não significa talvez que aquilo que nós dizemos com a boca deve estar de acordo com aquilo que nós fazemos, deve estar de acordo com a prática? Sim, é exatamente isso que significa. E quando nós aprendemos, não é, a sermos lúcidos, quando nós aprendemos a sermos homens e mulheres de uma palavra só, porque aquela palavra condiz sempre com o que nós vivemos, nós não precisamos jurar. O problema de jurar é que por detrás deste jurar há a insistência em tentar provar a verdade daquilo que se está dizendo. Mas quando uma pessoa ela é lúcida, quando uma pessoa ela é transparente entre a palavra e o que ela diz, não há necessidade de jurar. O sim é sim, o não é não. E quando nós olhamos para a vida de Santo Antônio, é exatamente isso que nós encontramos. A vida de Santo Antônio pode sintetizar-se neste versículo: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Na vida de Santo Antônio, nós encontramos de maneira maravilhosa a concretização deste mandato divino de nosso Senhor. A vida de Santo Antônio foi constantemente um sim, sim a Deus e um não, não a este mundo. Então, meus irmãos e irmãs, que nós possamos hoje, ao celebrar Santo Antônio, muitos dizem, não é? É Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa.
sempre gosto de dizer que Santo Antônio, ele é da igreja. Ele é da igreja. E por ele ser da igreja, ele é de todos nós. Que nós possamos hoje, ao celebrar Santo Antônio, este grande doutor da igreja, esta trombeta do Evangelho, esta arca da aliança, que nós possamos aprender dele a dizer o nosso sim definitivo a nosso Senhor e dizer a tudo aquilo que pode de algum modo nos afastar de Deus, dizer o nosso definitivo não. E que assim, como para Santo Antônio, o Senhor foi a porção da sua herança, que seja Deus também a porção da nossa herança, da nossa alegria, da nossa felicidade e da nossa vida aqui. Que o grande Santo Antônio interceda por todos nós e nos alcance acima de tudo